Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos. Chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em jogo treino realizado na tarde de ontem no CT do Jardim Eulina, Ponte vence o 15 de Piracicaba por 3-1. Os gols da Macaca foram marcados por Serginho, João Gabriel e Caio Ganga. A atividade durante a reapresentação serviu para a nova comissão técnica observar jogadores reservas e garotos da base. Os atletas titulares, na vitória diante do Itabaiana, ficaram apenas na academia. Dalberson se despediu ontem do elenco do América e deve chegar a Campinas hoje. Goleiro de 28 anos chega para assumir a titularidade no gol alviverde. Desfalque na última partida por conta de uma lesão na região lombar, Cicinho passa por exames para saber se terá condições de enfrentar o Confiança segunda-feira que vem. Após empate em 1-1, Rafael brilha nos pênaltis e São Paulo avança nas quartas de final, ou às quartas de final, da Libertadores e América. André Dias abriu o placar para o tricolor logo no início da partida, mas Morelos deixou tudo igual na segunda etapa. Nas penalidades, a estrela de Rafael brilhou mais uma vez e garantiu a classificação ao tricolor. Na noite de ontem, o goleiro Fábio bateu mais um recorde em sua carreira. O arqueiro chegou a 1.391 jogos oficiais, se tornando o atleta com mais jogos disputados na história do futebol. Ele superou o inglês Peter Shilton, antes detentor da isolada marca histórica. Flamengo e Internacional se enfrentam na noite de hoje em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, o time carioca venceu o Colorado por 1-0 e hoje no Beira-Rio joga pelo empate. Bandeirantes. Estou aguardando sua mensagem de texto aqui, 971021493. Mande para cá a mensagem porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto brasileiro pelas oitavas de final de Libertadores, hoje 9:30 da noite no Beira-Rio.
tem Internacional e Flamengo. No jogo de ida, o Mengão venceu pelo placar de 1-0 e tem a vantagem do empate neste confronto brasileiro. Já o provável Internacional, que precisa reverter a vantagem do técnico Roger Machado: Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alain Benítez, Tabata e Alan Patrick, Ricardo Matias e Wesley. Já o Flamengo do técnico Felipe Luiz, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo. Apita este jogo Facundo Tedio. O jogo será realizado no Beira-Rio. Eric Argentino. Tem Inter e Flamengo hoje, 9h30 da noite, pela Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Seguindo com o programa, vamos às mensagens. Bom dia, CH. Segunda-feira o Guarani irá vencer novamente. O nome no jogo será Brunão. Está merecendo fazer um gol e na última rodada iremos para sacramentar a classificação contra o já rebaixado Tombense. Abraços, Adriano. Boa tarde, sou o Valdivino, sou ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tá falando direto de Goiás. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom dia, CH. Espero que os clubes de Campinas se classifiquem para a sequência da C e subam para B. Quanto ao goleiro Fábio, lamento que ele nunca teve uma oportunidade na seleção brasileira. Um excelente profissional. Eu também não consigo entender porque isso nunca aconteceu. Teve até uns ameaços na época do Parreira, quando ele ainda era treinador, na última vez que foi treinador da seleção brasileira, mas não teve sequência. Não sei porquê. Bom dia, CH, o Profeta. E a Ponte pagou o Ronaldo do Chapadão. E amanhã é o dia, né? Hoje é dia 20. Amanhã é o dia 21. Amanhã a gente vai ficar sabendo. Bom dia, Aguinaldo de Americana. Cuidado, CH. O Fran Grey tá de olho em você. Olho no olho, dente por dentro. Um abraço. Aguinaldo, eu tô preocupado com o Andrei não, cara. Eu nem sei se era ele. Eu contei para descontrair ontem. Nem sei se era ele. Eu nunca o vi pessoalmente. Parecia muito, né? Tinha cara de jogador de futebol. Então, mas ele não me cumprimentou. Eu também não cumprimentei ele. Só olhei e ele olhou feio para mim. E o máximo que eu disse sobre o Andrei foi da profissão dele. Não tem nada pessoal. O trabalho dele no Guarani não é bom. CHI é o Batata. Que situação a Ponte Preta, hein? Um abraço. Situação periclitante, cara. Periclitante. Realmente é uma situação que eu espero que amanhã as pessoas que dirigem a Ponte possam honrar aquilo que combinaram com os jogadores. Para que o resto caminhe com um pouco mais de tranquilidade, né? Espero mesmo. Vamos lá. Boa tarde, a bancada da Rádio Bandeirantes. O Guarani acerta em cheio em trazer o novo goleiro. O Andrei falhou demais na Série C. Vinícius, Padre Anchieta. O Beretta conseguiu falar com o contato dele para saber detalhes do novo goleiro do Guarani, conforme ele disse no programa da TV ontem. À tarde a gente colocou o boletim do rapaz, né? Do repórter lá da Itatiaia. Mas para mim, pelo menos, não acrescentou muita coisa não. Sinceramente, ele leu lá aquela ficha que senta na internet do Gol, falou dos times, né? Diz que treinou, não é? E as outras conclusões a gente tirou aqui no estúdio. Eu, Tigrão, Batista. Então, mas a informação, isso é informação, é que ele se despediu lá do América e deve hoje ser apresentado ou pelo menos assinar os documentos. Acho que é isso. Certeza, eu só tenho certeza que eu estou ao vivo conversando com vocês. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o técnico Marcelo Fernandes começa hoje os trabalhos com bola, visando o jogo da próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, contra o CSA, lá no Rei Pelé, em Maceió. A Ponte tem 2 jogos pela frente, né, esses 2 últimos jogos, para tentar somar mais pontos e ficar entre os 4 primeiros colocados, o que dá uma pequena vantagem na próxima fase de decidir dentro de casa, quem sabe, o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador tem problemas para escalar o time, 4 jogadores suspensos, o zagueiro Emerson, o volante Dudu, o meia Elvis e também o atacante Gé. Por outro lado, tem atletas voltando de suspensão, o Luiz Felipe e também o Léo Oliveira. Já no ataque fica a expectativa para saber se o Everton Brito vai ser liberado pelo departamento médico, ele que vem sendo titular durante a Série C, estava com um problema na coxa, um problema muscular, mas provavelmente deve ser liberado. Um outro jogador que está no departamento médico se recuperando é o atacante Bruno Lopes. Ele que falou na saída do gramado no último sábado, a vitória por 1-0 sobre a Itabaiana, a respeito da torção no tornozelo. Não, acho que não. Tomara que não seja nada grave, né? Vamos avaliar aí na segunda-feira, mas não foi nada grave, tava ali com proteção no tornozelo. É tratar aí para estar disponível pro próximo jogo. E o que você pode falar dessa oportunidade como titular, né? Você que vem entrando bem, vem marcando gols. O que você pode falar disso e da sequência da Ponte Preta? Cara, eu vinha trabalhando muito. Desde a época do Alberto, eu vinha trabalhando muito, esperando uma chance, tive algumas. Tava tentando ajudar ao máximo, quando entrava fazia gol. E hoje veio a oportunidade de estar como titular primeira vez aqui no Moisés. Então eu tô muito feliz, sabia que essa hora ia chegar. Graças a Deus conseguimos a vitória, conseguimos a classificação. Então é continuar trabalhando, pezinho no chão para conseguir o acesso aí, que é o mais importante nesse ano. Bom, além dos jogadores que eu citei, tem o Lucas Cândido, que pode voltar a ficar à disposição do treinador, e também garotos da base, né? O Gustavo Teles entrou bem como volante no último sábado, tem o meia Nicolas, tem os atacantes, o Caio Ganga, que ontem contra o 15 de Piracicaba, jogo treino no CT do Jardim Aulina, foi bem, marcou um dos gols, tem o Caio Vitoriano também. São atletas interessantes, jogadores da base que podem ganhar espaço nesses 2 últimos jogos. Valeu, CH! Então, vamos aguardar, né? Hoje é quarta-feira ainda, o jogo é segunda, tem muita coisa para acontecer. Vamos aguardar, como diria o profeta. Vaquinha de torcedores para pagar elenco é o cúmulo do amadorismo, mas esperar o que dessa diretoria amadora e incompetente? Alexandre, e sobre essa vaquinha aí, eu precisava entender um pouco mais, viu? Para poder dar uma opinião. Eu não posso falar a respeito porque eu não sei detalhes. Até procurei ontem mais informações, mas o que eu obtive, eu não fiquei satisfeito. Eu não olho muito com bons olhos isso, mas de qualquer maneira é muito louvável a iniciativa, mas eu acho que isso, no caso do Corinthians, tinha uma situação, ou tem uma situação alinhavada com a Caixa Econômica Federal, né? Que é para quem o Corinthians deve, nesse caso da vaquinha lá. Sei lá. E ainda aqui completa o Alexandre. Eu pago minha contribuição como conselheiro e TC10 rigorosamente em dia. Esse é o problema do trabalho das gestões atual e as gestões anteriores, né? A maioria dos times, infelizmente, aqueles que não estão organizados, evidentemente, estão sofrendo demais. E eu lamento muito. Gleger Zorzin, chegando aqui na Bandeirantes para falar da Ponte. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte já classificada, né, CH, vai para um confronto, não dá para dizer que é cumprir tabela, né, mas um confronto onde ela vai buscar, claro, um bom resultado para ficar melhor colocada na competição. Isso tem lá os seus benefícios lá na próxima fase, no próximo campeonato, digamos assim, né? Porque a hora que vai para os 8 classificados, chaveamento com 2 grupos de 4, o
Campeonato novo, tudo zerado. Então, você precisa estar bem, precisa estar tranquilo. E claro e óbvio, tentando o que você puder de benefício é sempre importante, não é isso, CH? Então a expectativa é de que o time pontepretano, que tem aí vários desfalques, né, por motivo de cartão, possa estar trazendo um bom resultado. Eu queria tocar num assunto que provavelmente, inclusive teve jogo treino aí, ontem o Serginho fez gol, né? Queria tocar nesse ponto do atleta Serginho. Tem muita qualidade, muito bom jogador. Serginho, que na era Alberto Valentim não vinha sendo muito aproveitado, e aparentemente com a chegada do Marcelo Fernandes deve ter mais oportunidades, e eu acho muito importante isso. Numa reta final como essa, um jogador como o Serginho pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença numa ausência, por exemplo, do Elvis, que é o caso para essa próxima rodada. Pode fazer a diferença em alguns momentos os dois juntos por dentro, jogando com 2 homens de meio de campo, né? Com 4 homens um pouco mais povoado. E aí você adianta um pouco mais o Elvis e o Serginho vindo com essa bola de trás. Então olha que alternativa interessante que ganha o Marcelo Fernandes. E eu não tenho dúvida de que isso ajuda cada vez mais o elenco pontepretano. Então vamos ver o que vai preparar o Marcelo para essa partida. Um jogo difícil, jogo duro, mas claro, a expectativa sem dúvida nenhuma é de bom resultado da Macaca. Seria uma boa entrar com jogadores da base. Acho que entraria com mais vontade. Abimael Costa. Se é para pagar salário do 25 e nunca colocar em campo, que venha a público quem viu nele condições de vestir a nossa gloriosa camisa. E por casos assim que a Ponte tem tantos processos trabalhistas. É o Paulo Neves. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco do Guarani se reapresentou na tarde de ontem, já deu início à preparação aí para a partida da próxima segunda-feira diante do Confiança. Uma partida muito importante para o Guarani, vale lembrar mais uma vez, neste momento o Bugre depende apenas dele mesmo para se classificar a essa próxima fase, e esse jogo contra o Confiança aí, mais um confronto direto. Isso porque atualmente o Bugre está na 8ª posição, tem 23 pontos somados, mesmo número de pontos que o Confiança, 7º colocado. E para essa partida muito importante, a diretoria do Guarani já entendeu que a torcida é fundamental. Por isso, já começou uma campanha via redes sociais, convidando o torcedor para estar no Brinco de Ouro na próxima segunda-feira. E é claro, assim como vem fazendo nas últimas partidas, a diretoria deve promover mais uma vez uma promoção aí de ingressos. O torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada, ou compre o ingresso pode levar um acompanhante, enfim. É certo que a diretoria vai promover algum tipo de ação para que o estádio Brinco de Ouro esteja lotado na próxima segunda-feira. A torcida exerce um papel fundamental nessa arrancada do time do Guarani e, é claro, o elenco precisa mais uma vez das forças das arquibancadas. Dentro de campo, o Guarani também deve ter novidades. O goleiro Dalberson se despediu do elenco do América Mineiro na tarde de ontem e deve chegar a Campinas ainda hoje. Ele deve passar por exames médicos e até o final do dia deve ser anunciado como novo reforço do Bugre. Ele chega para assumir a titularidade no gol do Guarani e substituir, é claro, o Andrei, que vem falhando aí constantemente no decorrer deste campeonato. Além disso, o técnico Matheus Costa ainda aguarda o resultado dos exames de Cicinho e também do Caio Melo. O Cicinho foi desfalque, não viajou para a partida contra o ABC e o Caio Melo saiu no decorrer da partida também por questões físicas. Os dois atletas passaram por exames e agora o técnico Matheus Costa espera o retorno do departamento médico para saber se poderá contar com os dois atletas. Bom, só para confirmar, o Guarani acaba de anunciar a contratação do Dalberson, tá? Então agora é oficial. Então não tem boi na linha, vai jogar, não é? E vamos ver se entra em campo na segunda-feira. Vamos aguardar. Um abraço para o Thiago Farias. Um abraço também para o nosso queridíssimo Ricardo, do Centro. E também um abraço para o Paulo. Obrigado, gente. E agora, para comentar o Guarani, chegando o Gleger Zorzin. CH,
O assunto no Brinco de Ouro, sem dúvida nenhuma, é a possível chegada aí do goleiro, né? Do goleiro Dalberson, que já se despediu lá do América, já se despediu da galera e já deve estar a caminho de Campinas. Agora, a única dúvida é a seguinte: o Dalberson vai conseguir dar conta do recado? O Dalberson tem condição e qualidade para substituir o Andrei, que vem errando, que vem cometendo algumas falhas, aliás, falhas consecutivas, e isso acaba atrapalhando demais a sequência. Mas será que o Dalberson está pronto? Será que o Dalberson já joga na próxima rodada? Essa que é a grande pergunta, porque não adianta nada, né? E um goleiro que está sem ritmo, que não era titular, que já teve muitos problemas aí de sequência, né? Já cometendo erros graves também. O time do América, que está passando por um momento delicado também, e o Dalberson era um goleiro reserva, digamos assim, e que no primeiro contato de uma equipe adversária foi liberado. Será que se tivesse toda essa qualidade, o América Mineiro liberaria com tanta facilidade? Essa é a minha pergunta. E se você me pergunta tecnicamente, o Dalberson vai resolver a situação do gol do Guarani, eu vou te falar que não. Pode ser que eu esteja enganado, né? Pode ser que o Dalberson chegue aí, né, e faça milagres e ajude ao Guarani e seja o cara, né, da classificação, do acesso, enfim. É isso que a gente espera, é isso que eu torço para que aconteça. Mas pelo histórico e por tudo que eu já vi desse goleiro, eu fico com o pé atrás, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Libertadores da América, ontem no Morumbi foi no sufoco, mas o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da competição ao derrotar nos pênaltis o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 4-3, após empate no tempo normal por 1-1. Tricolor paulista agora espera o vencedor do confronto entre LDU do Equador e Botafogo, que jogam na quinta-feira. Primeiro jogo, o time carioca venceu pelo placar de 1-0 e joga pelo empate. Ontem não deu para o Fortaleza. Jogando fora de casa, o time brasileiro perdeu para o Vélez pelo placar de 2-0 e está eliminado. O Vélez vai pegar o Racing no confronto argentino pelas quartas de final. O Racing que venceu o Peñarol pelo placar de 3-1. Hoje a definição de mais 2 classificados. O Estudiantes em casa recebe o Cerro Porteño às 7 da noite. 9h30 no Beira-Rio tem Inter e Flamengo. O primeiro jogo, o time carioca venceu pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, ontem o Fluminense voltou a derrotar o América de Cali da Colômbia pelo placar de 2-0. Nas quartas de final, espera o vencedor do confronto argentino entre Lanús e Central Córdoba. O primeiro jogo, o time do Central Córdoba venceu pelo placar de 1-0. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje um jogo válido pela 14ª rodada, jogo atrasado, 7 da noite tem Juventude e Vasco. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 18ª rodada, penúltima rodada, os times de Campinas voltam a campo apenas na próxima segunda-feira, mas a rodada começa já no sábado, com destaque para Ituano e Ipiranga, que jogam às 5 da tarde. Este jogo terá transmissão na tela da Band.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.